Olá, alunos, tudo bem? Vamos já iniciar a nossa segunda aula de Geografia. A semana passada era mais para nos conhecermos e falar um pouco sobre de que maneira eu pretendo trabalhar durante esse ano. Lembrando que nesses primeiros meses nós iremos fazer revisões, né? Os assuntos que vocês irão trabalhar são conteúdos que vocês já viram ano passado. Então, para que a gente inicie o segundo ano primeiro, a gente vai fazer uma retrospectiva sobre alguns assuntos que vocês deverão ter conhecimento em relação ao primeiro ano. O primeiro assunto é esse sobre espaço geográfico. Então aqui eu tenho alguns questionamentos. Primeiro, o mundo, né, ele está em constante mudança. Você já observou esse espaço que está à sua volta? Por exemplo, nos lugares, né, por onde você passa, por onde você trabalha, onde você mora, o local se encontra do mesmo jeito que se encontrava alguns anos atrás. Então, observe, se vocês observarem direitinho, né, eles vão ter marcas do passado e do presente. Então, vão ter coisas nos locais por onde nós vivemos, que são coisas assim, objetos e construções mais antigas, como também vai ter sempre algo novo que foi construído ou reformado. Então, estas marcas, né, esses marcos, essas mudanças, elas sofrem alterações devido modificações ocasionadas tanto pelo homem como pela própria natureza. Para vocês observarem um exemplo, eu tenho a mesma avenida, que é a Avenida Rio Branco, e você tem ela no século XX e a outra imagem ela no século XXI. Então você vai observar que vai ter mudanças, nesse caso das imagens, principalmente na estrutura, né, na arquitetura, os prédios da forma como eles eram antes e como eles estão hoje. Então tá bem diferente. Então aqui essas mudanças, como eu já falei, elas sofrem ações tanto da natureza como ações humanas. E esses aspectos humanos e naturais são objetos de estudo da geografia. Um dos objetos de estudo, um dos conceitos que nós precisamos entender é o conceito de espaço geográfico. Então, espaço geográfico é todo espaço ocupado e transformado pelas sociedades humanas através dos tempos. Então, para que exista espaço geográfico, tem que haver alteração naquele espaço. E essas alterações têm que serem feitas pelos seres humanos. Então, por exemplo, uma cidade fantasma, ela não pode ser considerada um espaço geográfico, visto que não tem pessoas morando ali. Ok, gente? Então, porque quem constrói o espaço são as pessoas. Então, nós vamos ter alguns ambientes que eles vão predominar elementos naturais e alguns ambientes que vão predominar elementos humanizados. Então, aqueles que não tiver ação humana, nós iremos chamar de espaços naturais. O que tiver qualquer tipo de evidência que tenha sido sofrido modificação pelo ser humano, nós vamos chamar de espaços humanizados. Hoje no mundo, a maior parte dos ambientes, eles são humanizados, porque o homem interfere em uma boa quantidade desses espaços. E temos um outro conceito aí interessante, importante, nós vimos espaço geográfico, um outro é paisagem. Então, é um conceito estudado pela geografia. Então, paisagem pode ser definida como tudo aquilo que os nossos olhos veem, tudo aquilo que está ao nosso alcance, ao nosso olhar. Então, conseguir observar, eu considero paisagem. Se eu não observo, aí eu já não considero mais paisagem. Então, existem dois tipos de paisagem. A natural, que é aquela que vai se destacar, que vai possuir elementos naturais, coisas construídas pela natureza, como exemplos montanhas, florestas, rios, mares e etc. Como tem a paisagem humanizada, que é aquela que eu consigo observar objetos e construções feitas pelo homem, a exemplo de pontes, cidades, parques, aeroportos e etc. Então, se predominar elementos construídos pela natureza, a gente chama de paisagem natural. Se predominar elementos construídos pelo homem, nós vamos chamar de paisagem humanizada. Ok, pessoal? Então, qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo e responder a atividade que eu vou estar passando pelo Google Formulário.